Saudação cristã para você, meu irmão, minha irmã, a você que nos assiste neste dia. Que Deus abençoe e o Espírito Santo esteja em tua vida, te abençoando e abençoando toda a tua família, no teu trabalho, na tua vida espiritual, dando a direção, dando a sabedoria e permitindo que você faça tudo aquilo que agrade ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe para que juntos, mais uma vez, examinemos a sua santa e bendita palavra. Hoje eu quero meditar a respeito da ceia, da Santa Ceia, que antigamente no Antigo Concerto era a Páscoa. No Velho Testamento foi instituída a Páscoa por Deus e depois Jesus, vindo, ele tinha que cumprir toda a lei, ele participou da Páscoa enquanto esteve aqui conosco na terra e no último dia que ele viveu, esteve participando da Páscoa, ele instituiu uma nova forma de praticar esse dia, de viver esse dia, não sendo mais a Páscoa que havia sido dada, ensinada por Deus através de Moisés aos judeus. Agora é a ceia, nós chamamos de ceia. Mas aqui, nós vemos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a palavra de Deus do versículo 26 em diante diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe-o dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do novo concerto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E aí as pessoas se reúnem e fazem esta ceia, distribuem o pão da graça, distribuem o pão e dizem: este é o corpo de Cristo, não é? Que morreu por nós. E depois uns distribuem suco de uva, outros distribuem vinho e dão graças e dizem: este é o sangue do novo concerto, o sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue que Cristo derramou é o que nos salva, nos limpa dos nossos pecados. Esta ceia é uma coisa simbólica que nós recordamos, como vemos em 1 Coríntios, nós recordamos todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha, até que volte. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos enfermos, muitos fracos, doentes, e muitos que já morreram, porque participaram indignamente do corpo e do sangue do Senhor. Veja bem, não é pela fé. Você tem participado aí do corpo e do sangue do Senhor, e na tua congregação, na reunião que você participa, servem aí pão de padaria, pão doce, pão fermentado, e oferecem como sendo o corpo de Cristo. E a bebida oferecem ou suco de uva ou vinho, como sendo o sangue de Cristo. Veja aqui na instituição da Páscoa, em Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1 em diante, nós lemos que Deus falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, o primeiro dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho,
de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E o sangue poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e a fressura. E nada deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. E aqui também diz que não se ache, no versículo 18 em diante, no primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos, porque o fermento representa o pecado, e o Senhor Jesus Cristo foi sacrificado sem pecado. O Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Enquanto Israel sacrificava o cordeiro que havia sido separado no 10º dia do mês, no primeiro mês do ano judaico, o ano hebraico, havia separado no 10º dia, guardado até o 14º dia. No 14º dia, à tarde, ele era sacrificado. E o Senhor Jesus Cristo, nós vemos aqui, ele foi crucificado e morreu à tarde, na hora nona, às 3 horas da tarde, ele deu um grande brado e entregou o Espírito. Era o Cordeiro de Deus que estava sendo sacrificado à tarde para cumprir a profecia de que viria um, como Moisés, que resgataria o mundo inteiro e o nome de Deus estaria nele. Então nós vamos agora participar desta nova instituição que o Senhor Jesus Cristo nos deixou para termos vida em nós mesmos. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, diz a palavra. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida em si mesmo. Por isso é muito importante participar da ceia. Você está esperando a ceia, vai participar da ceia. Tem pessoas que fazem a ceia todos os meses, outros fazem por ano. Eu recomendo e faço juntamente com os irmãos uma vez por ano. E como que nós vamos preparar esta ceia? Nós não vamos pegar o cordeiro e separar no 10º dia. Isso era a Páscoa. O Senhor Jesus Cristo, ele mandou que os discípulos fossem preparar a Páscoa, e chegou na hora, quando estavam comendo, ele tomou o pão, e quando comiam, Jesus tomou o pão, coisa que não tinha lá na Páscoa. Era o cordeiro e o sangue do cordeiro que era colocado. Não tinha nem pão e nem bebida nenhuma. Então, não era necessário. Então aqui o Senhor tomou o pão, enquanto comia, tomou o pão, abençoou, partiu e disse: esse é o meu corpo. Depois tomou o cálice, deu graça e disse: bebei dele todos, porque é o meu sangue. Isso não existia lá na Páscoa. O Senhor que instituiu agora esta comemoração, como diz aqui em Coríntios: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que volte, até que venha novamente. Então eu vou preparar o pão para nós nos alimentarmos com o corpo do Senhor. Como que é esse pão? É pão comprado em padaria? É pão doce? É um pão saboroso? De jeito nenhum. Nós vemos que o fermento, lá desde o passado, ele devia ser tirado. 7 dias não podia ter fermento nenhum na casa. Como que eu vou fazer um pão com fermento se eu não posso ter fermento nem na minha casa? Nem dentro da casa eu posso ter fermento. Então eu vou ter que fazer um pão asmo ou ázimo, um pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, sem pecado. O fermento, neste caso, representava o pecado. Então eu vou fazer o pão sem fermento. E fazer o pão ao molde lá do povo hebreu, que era um pão estendido, não era um pão enrolado, como nós costumamos nos alimentar aqui no nosso dia a dia. Era um pão estendido, e fica mais fácil para assar, fica melhor para cortar e para comer também. Então, é o pão que nós preparamos, e também
nós vamos participar do sangue do Cordeiro. Se o corpo não pode ter fermento, como que eu vou tomar suco de uva ou como que eu vou tomar vinho? Naquele tempo não existia suco de uva, ou era o vinho ou era o mosto. O mosto é a uva espremida e coada e servida na hora. Esse é o mosto, ele não é fermentado. O vinho é uma bebida fermentada. Então, quando você toma o vinho na ceia do Senhor, que não pode ter fermento, nenhuma coisa levedada comereis neste dia, nem fermento pode ter na casa. Ah, mas eu deixei o vinho fermentando lá, eu fiz antes do 10º dia. Então faça o pão também. Se você fizer o pão e deixar lá coberto e úmido por 2, 3 dias, ele vai fermentar sozinho, vai crescer e aí você vai assar depois que estiver fermentado. Mas não é isso que a palavra diz. Preparai a ceia, o Senhor Jesus disse. Ide preparar a ceia. Ele foi lá de tarde e participou da ceia. Não dava tempo de fazer pão fermentado, nem fermentar uva, nem nada. E o Senhor Jesus nunca bebeu nada fermentado, nunca bebeu vinho. Ah, mas lá está escrito que as pessoas diziam que veio João não comendo e nem bebendo e diziam que tinha demônio. E veio o Senhor Jesus comendo e bebendo e dizem, eis aí um comilão e um beberrão. Quem diz isso? Os inimigos de Jesus, os mentirosos, os falsos, os enganosos, os anticristos, é que diziam e dizem que o Senhor Jesus bebeu vinho. Não bebeu não. Ele não tem fermento na vida dele, nem no corpo e nem no sangue. O sangue alimenta o corpo. Se o corpo está sendo alimentado por um sangue fermentado, o corpo também está fermentado. Tudo isso é representativo, mas tudo é representativo. Temos que ver o contexto, temos que ver não sei o que, balalá, balalá, balalá. Isso tudo, irmãos, é conversa para boi dormir, para te desviar do caminho santo do Senhor, para você não participar da forma correta que o Senhor instituiu. A mesma coisa sobre o batismo. Tem que invocar o nome, tem que ter o nome. Você pertence à família de Deus, você tem um Pai celestial. Como é que chama teu Pai? Pai? Não é Jesus, porque o meu nome está nele, o nome de Deus. Pai, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. É a mesma coisa quando o Senhor Jesus diz para o ladrão na cruz lá, hoje você vai estar comigo no paraíso, e vem as pessoas dizendo, como? Isso não é assim. Isso aí quer dizer, porque o Senhor Jesus não foi para o paraíso, ele foi pregar aos espíritos em prisão. Tudo isso aí é conversa de quem tem a sabedoria humana somente, não recebeu do alto. Se do alto não for dado, a pessoa não tem conhecimento da palavra, irmãos. Nós temos que ser humildes. Quem disse para Lázaro, sai da cova, Lázaro? Foi um homem ou foi Deus? Foi Deus que disse para Lázaro sair. Só Deus tem vida. E Jesus diz, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Tudo que eu faço é o Pai que está em mim que faz. Quem disse para aquele ladrão lá na cruz, hoje estarás comigo no paraíso? Foi Cristo. Cristo foi sepultado. O corpo ficou sepultado lá. Quem disse para aquele homem, estarás comigo no paraíso, foi o Pai. Você vai para a salvação hoje. Não foi o corpo que falou, não foi um homem, foi o próprio Deus usando da boca do seu Filho, o verbo de Deus, a palavra de Deus. Então aqui está sendo ensinado, participe corretamente, irmão, irmã, participe corretamente da Santa Ceia, santa, abençoada, diferente das coisas do mundo. Não tem fermento, nada tem fermento. E depois da ceia você faça o lava-pés. Foi uma mensagem que nós já também, tantas vezes já trouxemos aos irmãos. Ah, mas precisa lavar o pé? Aquele que sabe, faz, é bem-aventurado. Se sabeis estas coisas e as praticardes, bem-aventurados sereis. Então que Deus te abençoe, que você tenha coragem, que você tenha o desprendimento de viver a tua fé e não se deixe envolver pela sabedoria humana, por palavras cativantes que desviam os homens e as mulheres da fé. Que Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.